8 horas em ponto, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no Ar pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV e os destaques desta quarta-feira. A gente começa o programa falando sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Quest, a pedido da Genial, que ouviu gestores, economistas, analistas, operadores de mercado sobre a atual gestão do país, especialmente as expectativas dessa parcela que investe no país sobre economia. E aí é muito interessante. Quando nós vemos, por exemplo, a avaliação do governo Lula, nós percebemos que a avaliação negativa ainda é dominante, 44%, regular 36%, positivo 20%. Mas, no gráfico, quando nós olhamos na comparação com a primeira pesquisa que foi feita em março, a avaliação positiva do governo Lula teve uma melhora e a avaliação negativa do governo Lula tem caído de forma consistente. Ou seja, há uma melhora, sim, na perspectiva do mercado financeiro em relação ao posicionamento do mercado. E aí, mais uma outra pesquisa foi feita, mais uma outra pergunta foi feita pelo Instituto Quest. Como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? E aí, há uma grande reversão de expectativas para melhor. Hoje, 65% dos entrevistados pelo Instituto disseram que a gestão de Haddad na economia é positiva, 24% regular, 11% negativa. Olha, quando a gente olha para 3 meses atrás, quando foi feita a primeira pesquisa, apenas 10% dos entrevistados diziam que o trabalho de Fernando Haddad era positivo. Hoje são 65%. Por quê? Porque há essa mudança na percepção do mercado em relação ao governo Lula. É claro que o governo Lula preferia investidores, mercado financeiro, empresários de forma geral, preferiam um governo mais liberal, um governo que gastasse menos, um governo que olhasse mais para contas públicas. Porém, há sinais na atual gestão de que o medo que existiu durante boa parte da campanha eleitoral e o começo do governo Lula não se reflete na realidade agora, principalmente por causa da reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados no finalzinho do primeiro semestre agora, legislativo, e que segue para o Senado. E aí a gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária no Senado. Ela já tem relator, mas só começa a andar depois das férias parlamentares em agosto. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não vai fatiar o projeto e prometeu rapidez na análise do texto. Concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Igualmente, o projeto de lei do CARF, que tem urgência constitucional estabelecida no Congresso Nacional, a Câmara já o aprovou, nós também aguardamos os autógrafos do projeto de lei, e tão logo chegue ao Senado, nós daremos a tramitação ao projeto de lei do CARF, que é uma reivindicação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, para que se possa ter também apreciado no Senado Federal. E essa é aquela entrevista coletiva clássica em que o presidente do Senado fala com pomposidade, ao lado dele estava o ministro Fernando Haddad. Quem vai relatar a reforma tributária no Senado será o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e ele garante que não existe possibilidade de aumento da carga tributária no Brasil. Nós queremos poder quantificar esse modelo e verificar os impactos que esse modelo que foi colocado de pé efetivamente estão indicando. Eu não vejo espaço para aumento de carga tributária no país. Assim esperamos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o texto, claro, pode sofrer alterações no Senado. Eu entendo que o Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Dar uma limada significa justamente isso, deixar ele mais redondo, deixar ele mais leve, com menos exceções.
E aí, duas questões. A primeira é, o que é celeridade na concepção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem colocado muita coisa em votação na casa. Bem, ele fala em 2 meses para uma primeira apreciação e num semestre para que a reforma tributária seja avaliada em 2 turnos e aí já finalizada no Congresso Nacional. E a outra questão que surge é qual vai ser o grau de alterações que o Senado vai fazer no texto que passou na Câmara dos Deputados. 8h05, direto de Brasília.